E olha só, quem mora de aluguel, presta atenção para essa notícia de agora. Depois de um ano com reajustes bem acima da inflação, alguns inquilinos podem comemorar. É que dependendo aí do contrato de locação, o valor do aluguel, gente, deve ficar mais barato agora em 2024. No ano passado, o Simon estava à procura de um apartamento com um terraço maior para alugar. Ele encontrou este daqui, depois de uma busca que o deixou assustado pelos valores das locações. Muito mais alto, apartamento menor e o preço mais alto, então assustou um pouco. O cantor e fonoaudiólogo mora no centro de São Paulo há anos, só que o encarecimento do aluguel o fez pensar em se mudar de região. Os valores eles não são tão diferentes. Às vezes um pouco mais baixos e maiores até os imóveis, mas por conta da distância isso atrapalharia. Mas considerei mudar sim. Assim como Simon, quem procurou um contrato novo de aluguel no ano passado se surpreendeu com os valores. Eles subiram em média 16%, mais que o triplo da inflação. Uma conta que ainda vem da pandemia, quando os proprietários sofreram perdas. Somado a isso, teve o aumento da procura por novas locações. Com a melhora do emprego e da renda, onde nós tivemos números recordes com taxas de desocupação abaixo de 2 dígitos, algo que a gente não via desde 2015, eles puderam fazer essa recomposição dos preços e repassar isso para os imóveis disponíveis para alugar. Aluguel é uma conta cara e qualquer variação reflete no bolso de pelo menos 2 em cada 10 brasileiros, que é a média de pessoas que pagam para morar no imóvel. E se 2023 foi um ano de contratos com preços mais altos, a boa notícia é que para 2024 essa tendência é de queda dos valores. Isso porque a maioria dos contratos são reajustados pelo IGPM, índice que depois de uma série de altas fechou o ano com queda de 3%. As famílias que têm esses contratos de locação com reajuste no IGPM vão ter ali uma variação negativa, vão ter como se fosse um desconto de 3%. Por exemplo, tiver esse contrato que hoje tem um valor hipotético de R$1.000, com reajuste em janeiro, olhando os últimos 12 meses, a gente teria ali um aluguel a partir de 24 de R$970, um aluguel mais barato. Mas como nem todo contrato é vinculado ao IGPM, o desconto não deve chegar para todo mundo. Tem contrato que utiliza o IPCA, que é um índice de inflação também do governo, e o IPCA em 2023 fechou positivo. Então, nesse caso, para esses contratos, a gente não teria essa variação negativa, esse desconto. Ao contrário, a gente teria um aumento. Ainda falta muito tempo para o Simon ter o reajuste anual do aluguel, mas a notícia o deixa animado. Um pouco de alívio nessa conta pesada que a família tem. É a conta mais cara da casa, o aluguel. Seria um sonho maravilhoso, seria maravilhoso se fosse mais baixo. Gente, se por um lado o aluguel deve ajudar aí, né, o bolso do brasileiro, a gente não pode dizer o mesmo de outras despesas. Pelas previsões dos economistas, olha aí, presta atenção, a energia elétrica, planos de saúde, mensalidades escolares deverão sofrer reajustes acima da inflação em 2024. O maior aumento deve vir dos planos de saúde empresariais, que devem subir em média aí 20%. E a conta de luz, como é que vai ficar, Robertinha? Também deve ficar 7% mais caro. Então a gente tem que se planejar, né? Esse é o momento de quê? Rever os planos, os custos, ver o que de fato é ou não necessário para a gente não passar, para a gente não viver aquele aperto o ano todo, né? Vamos bater um papo sobre esse assunto? Vem cá, eu recebo aqui o economista Wanner Correia. Muito obrigada, Wanner, pela sua participação. Boa tarde, viu? Boa tarde, Roberta. Boa tarde ao seu público. De fato, essa conta de aluguel é uma conta pesada, né? E quem vive aqui, ó, essa realidade, ó, a Priscila e a Evelyn. A gente estava conversando aqui, né, nos bastidores. É a principal conta da casa? É o que mais pesa? É assim no seu orçamento? É o que mais pesa. É? É o que mais pesa. E na sua casa, Evelyn? Eu acho que mais pesa, mas tem as outras despesas também, né?
Além do aluguel, né? Que é Por quê, a por comida. exemplo? A comida, eu acho que ultrapassa do aluguel. Na sua casa, então, gasta mais com comida do que com o aluguel? A balança, entendeu? É complicado. Que é o contrário de mim. Na minha casa eu gasto mais com aluguel do que com as compras, no caso. Aí a gente viu uma reportagem dessa daí que há essa previsão, dependendo do modelo de contrato, né? De reduzir o valor do aluguel. Qual é a sensação que isso te dá? Oba! Será que vai sobrar uma graninha? Já até respirei um pouquinho aliviada. Eu espero que isso chegue a mim, né? A nós, né? A nós representando todos aqueles que moram de aluguel, no caso. Qualquer redução no valor do aluguel já ajuda, já é bem-vinda, Evelyn? Sim, sim. Porque aí tem as outras coisas, você vai encaixando uma coisa com a outra. Fala aí pra gente, Então, as contas de energia que estão cada vez mais absurdas e a conta de água também, né? Então, qualquer valor que diminuir já ajuda. Vocês têm o hábito de colocar na ponta do lápis, anotar mesmo no papel as despesas de vocês ao longo do ano? Não. Nunca fez isso? Nunca. Nunca nem tentou, nunca teve essa experiência? Nem pensei em fazer isso. E você, Evelyn? Não, eu coloco no caderno, mas depois vai dando aquele desânimo que você vai ver que as coisas vai só, não tem? Aí você, esses dias mesmo eu fui na farmácia, a farmacêutico falou que ele estava dentro do ônibus, quando ele começou, eu tenho esse dinheiro que vai dar, quando ele, água de luz, água, plano de saúde, não, ele não paga aluguel, ele contando, ele falou assim, começou a tremer, começou a tremer e tomou aquele remédio. Para dar uma acalmada, Isso né? aí, por quê? Mas é mesmo, é desesperador, tá, Roberta? Ô, Vânia, a gente fala tanto, né, de fazer um planejamento. Aí por onde começa? Todo mundo foge na hora de planejar. Por quê? Né? Sendo que é o primeiro passo para a gente se organizar, ver até que ponto a gente pode gastar ou não. Mas as pessoas não têm esse hábito, né? Foi até feita uma pesquisa que 62% dos brasileiros não fazem a conta para saber se vai fechar ou não no final do mês. É típico do brasileiro, né? Nós somos sempre descontrolados em tudo. E não é diferente no orçamento doméstico ou no orçamento individual. O controle é fundamental. Obviamente, a gente tem um limite do salário do mês, né? O salário mínimo não é alto, mas, de qualquer sorte, o controle permite isso que você está falando aí, da gente ter um horizonte melhor. Você não pode dar um passo maior do que você tem. Não pode. Você vai complicar a sua vida financeira, familiar ou individual. Então, é hiper importante que a gente compreenda que todo agente econômico tem uma propensão a consumir e uma propensão a poupar. Imagina que alguém sempre consuma 90% de sua renda e poupe 10%. Então, esses 90%, é o que você falou há pouco, ele tem que estar no rígido controle, ele tem que estar na ponta do lápis, né? Até aquelas despesas de final de semana, a pizza, essas coisas todas, tem que estar no controle até o momento da gente se livrar. Ou seja, vir um momento mais de bonança, ou você controlando as despesas e depois arrumando um jeito de, na ponta da receita, arrumar um bico ou uma tarefa que dê rendimento. De qualquer sorte, o controle é fundamental para que as famílias tenham um ano bom e também não entre no que a gente chama do atoleiro, o atoleiro do cartão de crédito. O atoleiro, por exemplo, ela está falando aqui, a conta do aluguel é uma conta pesadíssima. Aluguel não vai baixar, aluguel tem o IGPM agora, os contatos no IGPM, normalmente negativo, teria que baixar, mas o aluguel sofre outras duas, é muita especulação imobiliária em cima do aluguel e também as forças de oferta e demanda, ou seja, às vezes tem muita gente procurando e poucas unidades. O que acontece? Quem é dono daquilo ali sempre eleva o preço acima do IGPM. Então, essa conta ela tem que ser uma conta que seja bem observada e controlada para que a gente não passe aperto. Priscila, como é que você faz para tentar fazer, né, esse orçamento fechar? Quando você tem ali que pagar o aluguel, já que você disse que é bem alto, né, corresponde ali a maior parte da despesa da sua casa, não é isso?
E aí você tem as outras despesas, você técnica de enfermagem, como é que você faz para fazer essa conta dar certo no final do mês? Então, Roberta, eu tenho que trabalhar e trabalhar, né? Trabalhar tanto nos meus plantões como conseguir plantões extra. Senão a conta não fecha. Tem que fazer um trabalho extra. Tem que fazer um trabalho extra. E aí você já abre mão de momentos de lazer, abre mão do que na sua vida para pensar nessa renda extra? No caso, o que eu mais abro mão quando eu estou trabalhando em outros plantões é de ficar em casa, descansar, né? Ter um momento de qualidade de vida, né? Com filhos, com família. E você, Evelyn? O que você já precisou abrir mão, né? Quando você vai pensar numa renda extra, o que você busca fazer? Então, eu saí do meu trabalho, né, que eu fiquei 2 anos, e eu faço faxina. E também, o dia que meu esposo não está em casa, eu deixo ele com uma pessoa e eu não ganho muito na faxina. Aí tem que dividir para inteirar o que eu estou devendo. Roberta, eu não vivo por vista, eu vivo pela fé. Nós vivemos, porque tá demais, tá difícil, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Então, assim, não é fácil. Vânia, como é que a gente começa analisando tudo aquilo que a gente, primeiro de tudo, deve colocar no papel, né, que a gente já falou bem, que é o planejamento, colocar mesmo, escrever todos os seus custos. Mas sempre tem algo que a gente pode enxugar. Só que às vezes a gente tem um padrão de vida que a gente não quer também reduzir, nem que seja por pouco tempo, aquele padrão de vida. Justo. O modo de produção que a gente vive, o chamado capitalismo, ele leva sempre ao consumo, a muito consumo. Então, vira e mexe, a gente vê aí famílias naufragando, se afundando, indo até a pré-falência. Só não vão de vez porque os familiares ajudam e tudo. Então, o que nós temos que fazer primeiro é, dentro da possibilidade nossa do salário, construir grupos de despesas fundamentais. E essas despesas, por exemplo, dinheiro de aluguel nunca pode ser descartado, para nada. Ele tem que sempre, você não pode lançar mão de aluguel para outra coisa. Dinheiro de alimentação também bem controlado, na medida que hoje nós temos muito supermercado, você tem que pechinchar, você que tem que gastar sola de sapato. É assim que a minha mãe fazia, é assim que a minha esposa faz, e aí eu estou aqui no meio de um monte de mulheres, e é isso que nós temos que fazer, não tem jeito. Classifica as despesas em grandes grupos e depois em pequenos grupos. E a gente vai ver ali o que a gente tem que cortar, por exemplo. Tem algumas coisas, às vezes, de compra de internet que a gente deve abrir mão. Eu recebi no meu escritório de perícia, certa vez, uma moça muito elegante, muito bonita, com o esposo dela, e bem empregada, e ela estava com o cartão de crédito, estava com uma despesa de R$36 mil. E eu fui analisar aquele cartão de crédito. O esposo dela comprava coisas pequenas de R$2, mas muitas coisas, e eles pizza todo dia, pizza no almoço, na janta, não sei o quê. Eu até perguntei para ela, você não faz uma comida em casa, não? Então, ela foi se enrolando por não ter controle. Então, a falta de controle não é típico de quem ganha pouco ou médio. É tipo daquele que não quer fazer com que o ano dele seja um ano no planejamento. Então, assim, eu penso que a gente deve classificar grandes grupos de despesa e não fugir disto. E procurar sempre, se puder, poupar. Olha, esse mês eu vou botar R$40 numa caderneta de poupança. Era antiga solução dos mais antigos e que dá certo ainda, porque não é o fato de poupar pouco, é o fato de você estar controlando as despesas, o grupo de despesas. Algumas coisas você não pode abrir mão. Plano de saúde, também ir para o mercado. E se não der, saber usar o SUS. Eu mesmo, em uma parte da minha vida, usei o SUS. Eu ia para o SUS e tem grandes médicos, grandes pessoas que atendem a gente. Então, nesse momento de dificuldade, para todos, não é só para aquele que está
num tipo de renda, no caso dela aqui, ela falou, olha, a conta mais forte, além disso, ela está com um problema com o filhinho dela e tudo. Então, de fato, ela tem que, sabe, reduzir esses passos dela e começar a ter na palma da mão o controle orçamentário, para que ela tenha um futuro melhor. Só assim, lamentavelmente, frente a esse consumismo que o modo de produção impõe para a gente, sobretudo para vocês, que as mulheres se exige que se ande cada vez mais bonita, cada vez mais na moda, e não sei o quê. Isso é um escape danado de recursos. Então, a gente tem que ser ponderado nisso. Vocês são consumistas? Você se reconhece nessa fala, Priscila? Olha, eu vou falar para você. Eu tenho meus segredinhos. Vou ficar um pouquinho envergonhada de contar, mas eu vou te contar. Eu frequento alguns brechós que são chique e que tem um preço, eu tenho até, né? Não tem que se envergonhar, não. São alternativas, né? Para quem? Eu uso umas roupas de marca que são a preço de custo mesmo, um preço que você consegue menos que um saco de arroz. Mas só que aí nessa história, por ser mais em conta, você acaba comprando, né, nessa empolgação mais do que poderia? Não. Não, você é bem controlada em relação a isso. Bem controlada. Igual em relação a sites de compra. Vamos supor, uma calça que seria R$200 numa loja, nesses sites eu consigo comprar por R$50. Então, assim, eu gosto de me arrumar, gosto de me vestir bem, mas eu encontro os caminhos para conseguir me vestir bem e não passar, assim, não deixar de fazer compra dentro de casa, outras coisas, outras contas para poder andar arrumada. E você, Evelyn, como é que você faz nessas alternativas aí, quando a gente quer, fala assim, poxa, mas eu queria tanto comprar um vestido novo, um vestido bonito, igual esse que você está aqui agora também? Então, eu abro muito mão no negócio de sair, eu não sou de sair. Lanches, também não sou, mas uma roupa, eu gosto. Comprar uma sandália, um vestido, mas só que você abre mão aqui, mas aperta ali, você está entendendo? Não é fácil não, entendeu? Você é um pouco pão dura para roupa? Eu sou pão dura. As pessoas falam assim, mas Priscila anda muito arrumadinha. Mas eu sou pão dura. Eu sou de difícil, assim, de abrir mão para comprar roupa. A não ser que seja naquele jeito que eu te falei, Roberto. Vai num brechózinho chique, encontra lá uma pecinha que você gosta e compra. Olha só, tem aqui algumas participações no nosso Facebook. A Anabel fala, Roberto, eu morro de inveja do meu marido. Ele anota tudo que gasta. O Eldson participa também com a gente. Um abraço, Eldson. Ele diz, por que não pega no banco um empréstimo para comprar sua casa própria? Seria o mesmo que está pagando todo mês aí 700 a R$1.000, né? O financiamento aí com o banco, né? Falando aí no caso de um empréstimo para ter a casa própria. Dá para pensar nessa conta dessa forma? Claro que sim, e é de morrer de inveja mesmo, porque eu também faço isso, eu controlo as minhas despesas. Fala mais pertinho, Vânia. E é fundamental. Mas o valor que a gente gasta, que a pessoa gasta com o aluguel, dá para pensar nessa conta de que aquele valor poderia estar sendo ali na parcela de uma casa própria, na prática. Isso é assim? Ou tem outras contas por trás que às vezes as construtoras não divulgam ali na hora da propaganda e que a gente vai de um jeito e depois tem, por exemplo, as intermediárias que são maiores? É possível pensar assim, se a gente pensar num financiamento no âmbito do SFH, Sistema Financeiro Habitacional, de longo prazo, mas não com construtora por conta disso aí, que tem aquelas mensais, mas tem aquelas intermediárias que são fortíssimas. Então, não é pelo fato de você estar pagando aluguel de, sei lá, 1.200, como ela está pagando aqui, significa que isso aí daria para ela comprar um apartamento. Daria, no máximo, para ela fazer um financiamento de longo prazo para comprar um apartamento, mas ela teria que pagar esse 1.200 durante aí 300 meses. Então, assim, a coisa não é tão simples assim. O modelo para você levar a pessoa a comprar um bem imóvel, financiar, não é tão simples assim, não. Primeiro, ela tem que, a inveja aí da moça, do esposo dela, a inveja bacana, ela tem que aprender com o esposo dela, primeiro controlar, depois aprender a poupar,
e pensar no futuro. Sempre assim, até hoje, eu não faço certas coisas na vida, algumas viagens, porque eu penso no meu orçamento doméstico, com minha esposa, em ajudar os filhos e ajudar outras pessoas. Então, assim, eu acho que o controle é fundamental, mesmo para quem não ganha muito. Tem que controlar. Ela deu uma chave hermenêutica aqui do consumo do brechó. Obviamente, no caso dela, e ela está com uma blusa aí, salvo engano, uma blusa de moda. Né? Da cor do verão, inclusive. E ela comprou, Sim, e ela comprou num lugar, sabe, ela economizou. Isso sim tem que se fazer. Porque se exige muito da mulher, para a mulher trabalhar tem que estar bacana, não sei o quê. Então ela está fazendo o correto. Não pode sair disso. Não pode sair disso. Tem um comentário aqui da Márcia Salles, ela fala abrir mão dos lanches na rua, porque senão também a conta não fecha, né? Também teve um comentário aqui da Bela Lúcia, falou que fez muita economia na vida. E teve outro comentário também que eu achei interessante. A própria Bela Lúcia, ela diz, eu não comprava um frango assado para não gastar. Pelo que eu entendi, ela falou que ela mesmo assava, né? Então a gente precisa aprender a fazer escolhas, a abrir mão, né? Mas nem sempre é fácil, né? Mas a gente precisa acordar para essa realidade, né? Às vezes a gente fala assim, trocar um lanche por uma comidinha de casa. É muito mais saudável e econômico também. Fez muito isso? Eu faço isso. E dá diferença no final do mês? Quando você percebe assim, nossa, de fato, que antes eu comprava na rua, se eu levar agora, economizei já tantos reais com isso. Muita diferença, com certeza. Isso te deixa mais tranquila depois do final do mês? Porque me deixa bem mais confortável. E pensando também na saúde também, né? Além da economia. Tá certo. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelas dicas, Vanner.